A Tronsmart simplesmente chegou com um monte de lançamentos. E um desses lançamentos foi essa surpresa maravilhosa aqui, que é a Trip 2. O primeiro modelo dessa caixa aqui é simplesmente a primeira indicação de caixa de som pra galera que tá com um budget muito baixo. É a mais barata que você consegue encontrar, com o máximo de recurso possível que você também consegue numa caixa de som hoje em dia. Rolou uma repaginada não só aqui no visual da caixa, mas também nas configurações. E sem brincadeira, esse modelo aqui vai contar com um driver de 48mm e 2 radiadores passivos. 2 radiadores passivos. Ela vai contar com uma frequência máxima de 10 watts e também com Sound Pulse se você precisar ali de um reforço durante a execução de música. Proteção IP67 até 20 horas de bateria, o acesso ao equalizador dentro do aplicativo da Tronsmart. Cara, tá dizendo aqui também que vai ter cores vibrantes. Será que temos LED aqui? Porque pela foto, cara, não dá pra ver o LED. Só tem um jeito de saber unboxing. Inclusive, pessoal, pros amantes aí de cartão micro SD, tem uma boa notícia, tá? Sim, nesse modelo aqui teremos entrada micro SD. O que eu mais gostaria de ver nessa caixa de som aqui, sem dúvidas, é um som sem distorções, né? Que era o que a gente mais tinha lá na Trip 1. Era uma caixa de R$115, né? Não dá pra gente exigir muito, mas, porra, um som melhorado, né? Quem sabe? Eles enviaram aqui na cor azul, tá? Que pra mim não é o ideal. Eu achei... Eu não gosto de cor azul. O acabamento é excelente. É só a cor que eu não gostei mesmo, tá? Tanto aqui, ó, nessa parte do nylon que reveste a caixa toda, parece que a Tronsmart conseguiu melhorar essa qualidade aqui ligeiramente. Mas também aqui na parte emborrachada em cima e também embaixo com os pezinhos. Eu não me lembro honestamente se o primeiro modelo tinha essa alça aqui. Vou ficar devendo essa informação pra vocês, mas esse logo aqui da Tronsmart eu sei que não tinha. Voltando aqui pra parte de cima, a gente tem botão de ligar e desligar, reduzir, play pause, aumentar volume e também o Bluetooth. Isso daqui não é entrada para microfone, tá? Então deve ter algum sinal de LED por aqui. Na lateral, onde a gente vai encontrar as entradas, nesse caso aqui só duas, a USB-C e a micro SD. Fora isso, cara, conteúdo da caixa, acho que é basicamente o carregador, USB-A para USB-C, e é só isso. Além, é claro, do manual e do cartãozinho de garantia. Vamos já começar ligando essa criança aqui. Apareceu aqui rapidamente no menu do Bluetooth. Vamos ver se ela já aparece lá no aplicativo da Tronsmart também. Ó, tá bem aqui na lista. E foi. Nada de novo sobre o som, tá? Indicativo de bateria, volume, controle de mídia. Vindo aqui na parte de baixo, você consegue alternar entre os tipos de equalização, sendo os mais importantes, no meu caso aqui, o Sound Pulse e o Deep Bass. Além, é claro, tá, do modo de customização. Se você preferir, você pode usar essa opção aqui para fazer do jeitinho que você gosta. E aqui nas últimas opções a gente tem como alternar entre a fonte de mídia, ligar a conexão TWS para outras caixinhas de som e simplesmente desligar aqui o Voice Prompt, que eu vou deixar desligado, que eu odeio. Tudo do jeitinho que a gente já conhece, só falta a gente descobrir esse som aqui, né? Vamos ver se a Tronsmart conseguiu evoluir nesse sentido também. Dá play aqui na primeira música, aumentar o volume, ó. Agora tá aqui em 50%, vamos ver. Lembrando que eu tô no modo Standard, tá? Jogando Sound Pulse. Aumentou um pouco a presença. E Deep Bass. Voltar aqui agora pro default. Fica bem apagadinho o default, né? Eu acho que nesse caso aqui, o Sound Pulse entrega um pouco da melhor experiência. Vou passar um Deep Bass aqui rapidamente. Parece que rolou uma pequena limitação aqui da Tronsmart. Rolou uma dificuldade, para falar a verdade aqui, eu acho que é por conta de uma limitação física. Puramente pela construção, pela escolha de construção que a Tronsmart fez na hora de entregar essa caixa aqui. Ainda estamos em 50%, tá? Pode estar um pouco prematuro falar aqui sobre a assinatura de som. Tá muito baixo ainda para perceber muita coisa em detalhe. O que deu para perceber de cara é que, enquanto a gente tá no default, a caixa, ela tá entregando um som ok. A gente não tem destaque em muita coisa, não dá para
pra distinguir muita coisa, mas o que se percebe é que quando a gente muda pro Sound Pulse, ela faz um apelo quase que imediato para médios, médio-agudos e agudos, sem esquecer de graves, médio-graves e subgraves, mas bem mais discretos. E fica nítido quando a gente vai lá pro Deep Bass que a curva de som vai aumentar ali nos médio-graves e graves, e ela vai reduzir dos médios e médio-agudos. Apesar de a gente estar aqui em 50%, me preocupa um pouco porque, né, não sabemos como que ela vai reagir num volume mais alto. Eu acho que ela tem uma tendência aí a seguir a mesma coisa. Vamos ver se eu tô certo ou tô errado. Vou botar a segunda música aqui, aumentar o volume para 70% e vamos ver do que ela é capaz. 75% mais ou menos. Lembrando que eu tô no default, tá? Sound Pulse. Deep Bass. Mesmíssima coisa. Default. Sound Pulse. Default. Assim, não vou ser muito repetitivo aqui, tá? Os mesmíssimos comentários que eu deixei ali em 50%, eles são válidos aqui para 75%. Eu vou, na real, deixar mais uma dica mesmo. Se você está procurando um som mais uniforme, nesse caso, apesar da gente conseguir enxergar mais presença com a assinatura Sound Pulse, eu acho que o Default ele vai entregar, como eu falei ainda agora, né, um som mais uniforme, mais normal, vamos falar por assim. Eu vou tentar explicar de uma maneira muito básica o que eu tô percebendo aqui. Quando a gente joga no Sound Pulse, ele eleva os médios, ele mantém os mesmos graves que a gente tem em Default. Isso deu pra perceber. Em 75 eu não consegui prestar atenção nesse detalhe em 50%. E tem um motivo muito claro do porquê que isso aconteceu, que é justamente o ponto baixo, né? A minha crítica. Quando você tem um aumento dos médios e você tem durante a música ali as batidas que são, né, a parte grave chegando, você, sem as batidas, o som tá aqui, e quando vem as batidas ela não consegue entregar o som aqui em cima, né? Nesse caso aqui dos médios e médio agudos, e ela vai reduzir os médios e médio agudos, igualar com o grave para conseguir entregar as duas coisas sem estourar o grave. Diferente do que a gente tem em outras caixas de som da Tronsmart que tem, né, mais falantes, uma construção um pouco mais robusta, onde ela consegue aumentar a frequência de tudo sem estourar, nesse caso aqui ela ficou limitada. E como eu falei ainda agora para vocês, não é uma crítica diretamente para Tronsmart, tá? Se eu tivesse que falar mal, vocês sabem como é que eu sou, eu estaria falando aqui destruindo como sempre. Mas é uma limitação física, pelo menos na minha concepção e na minha opinião também. E a mesma coisa acontece quando a gente vai pro Deep Bass. Você jogou o grave muito forte, ela vai engolir as outras frequências, e aí quando você não tem grave, as outras frequências vão lá e aparecem. Tá? Nesse caso aqui, a Sound Pulse, mas na Deep Bass, o grave ele vai acabar meio que apagando as frequências médias e o médio agudo. Então, comprou a Trip 2, saiba que o melhor som que você vai ter, realmente, na minha opinião, vai ficar aqui no Default. Bem uniforme, bem tranquilo, mas sem tanta presença assim. Vamos lá, próxima música, eu vou dar o play aqui, aumentar em 100%, vou alternar ainda assim entre os diferentes modos de equalização e trago os comentários aqui pra vocês. Vamos lá. 100%. Default. Nesse caso aqui, a Trip 1 tava explodindo já. Aqui o som tá ótimo. Olha, entregou aqui um médio agudo e agudo muito bons, hein? Sound Pulse. O grave, né, ele tira justamente esse aumento de potência. Ó, Default,
O Default e o Sound Pulse, eles estão iguais por causa disso. Sound Pulse, mesma coisa. E o Deep Bass, reduziu o grave agudo. Default, não é por nada não, mas é muito bom ter razão. E pra já, meus parabéns pra Tron Smart, tá? Por não ter se deixado levar aí por uma onda de entregar mais potência pra poder surpreender quem tá testando caixa de som. Não, aqui eles mantiveram, né, o pezinho no chão e entregaram um som que não estoura, fica perfeitamente nivelado ali em 100% do volume. E aonde eu digo que eu tenho razão pra vocês, pra já é no meu pedido de like, tá? Se você está assistindo esse vídeo até aqui e não deu um like ainda, tu é um vacilão. Pode já desovar o like nesse vídeo aqui, já deixa um comentário sobre o que você tá achando desse conteúdo, sobre o que você tá achando da Trip 2 até agora. Fazendo isso você ajuda demais no engajamento, tá? E se você se inscrever ainda, você não perde mais nenhum conteúdo novo por aqui, então só alegria. Então vamos lá, voltando aqui pra minha opinião. Por que é bom estar certo? Porque entre o Default e o Sound Pulse não existiu nenhuma diferença, porque a Tron Smart nitidamente limitou essa caixa aqui pro som não estourar, o que mais uma vez não acontecia na Trip 1, tá? E pra quem trouxesse comparativo aqui, se é que eu mesmo não vou trazer, tá? Eu tô sem tempo pra fazer comparativo, mas sempre existe essa possibilidade, não quero deixar essa porta fechada. Mas quem for comparar essa caixa aqui com a Trip 1 vai notar direto uma evolução absurda no som, porque a Trip 1 estourava. É isso, cara, e 100% do volume ela não entregava uma parada legal. E aqui foi o maior acerto da Tron Smart nesse sentido. Então, entre o Default e o Sound Pulse, nas últimas consequências aqui, né, no 100%, não tem nenhuma diferença. Nenhuma diferença. E quando a gente vai pro Deep Bass, né, como ele vai acabar reduzindo ali médio, médio agudo e agudo, aí você vai escutar um som mais profundo, show, mas com toda aquela parte ali mais alta totalmente apagada. Eu acho que é a primeira vez nesse canal aqui que eu vou recomendar vocês a escutarem a caixa com o padrão de equalização do que vem ali, né? Ligou a caixa, aumentou o volume, botou a música, o padrão já tá o correto para você usar esse modelo aqui. Se eu tiver que falar de presença nesse sentido, né, é uma caixa que vai entregar, tipo assim, de cara, tá? De supetão, na verdade, né, sem botar ela aqui de frente por uma clip, por exemplo, eu acho que ela vai acabar entregando mais. Mais do que a Go 4, né, Go 5, perdão, com certeza. É Go 5 ou Go 4? Rapaz, a memória do papai tá demais hoje. Go 4, tá aí, ó, Go 4. Mas pelo tamanho já dá pra você perceber, né, que, pô, não tem nem como. Pô, como é que você vai falar que não vai ter mais som? O design lembra, né? Lembra. A Tron Smart é vacilona nesse sentido, mas todos entendemos, né? Seguir a tendência faz parte do mercado. Mas enfim, o mais importante é que tá de parabéns. Inclusive, o preço inicial dessa caixa de som aqui vai ser de $30. Então, eu acho que não é muito distante da realidade falar pra vocês que ela deve estar aí disponível por entre 150 e 200 doletas. Se você quiser conferir o preço, porque no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu ainda não encontrei anúncios dela no Brasil. Então, eu vou deixar o link bem aqui embaixo. Quando tiver no Brasil, é só você clicar no link e vai aparecer. E vou também deixar o link, né, para que você possa importar se você quiser, mas o meu melhor conselho é que você espere aí, de repente, alguma promoção. Se bem que a gente vai ter uma vantagem aqui do fato de que, como essa caixa ela custa menos de $50, o imposto é menos importante. A gente ainda vai contar, é claro, né, com o imposto estadual, mas ele vai ser bem menos importante do que lá os 60 e tal por cento, mais sei lá quantos por cento, mais, enfim, tô me segurando para não falar um palavrão aqui. De toda forma, o link vai estar bem aqui na descrição, assim como também os links aqui dos grupos de promoções do canal. Tanto no Telegram como no WhatsApp, se você quiser participar, fica à vontade. Enfim, curtiu esse vídeo? Ele foi relevante para você? Te ajudou aqui na sua decisão de compra ou não da Trip 2? Mais uma vez, fica aqui o meu pedido para você desovar o seu like por aqui. Se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. E se você quiser ir além, você pode largar um comentário e até mesmo hypar esse vídeo para que ele seja entregue aí para outras pessoas. Mas eu vou deixando aqui o meu abraço para vocês. Valeu, até o próximo vídeo e tchau!